Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos os vereadores, a todos aqui presentes e também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Ata da 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 19 de maio de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da reunião da ata anterior. Em discussão e, posteriormente, em votação, é aprovada sem ressalvas. A sessão tem início com a tribuna livre, na qual a doutora Cláudia Prado Fressato Rocha, presidente da subseção da OAB, aborda o tema atividades, objetivos e a importância da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Em seguida, dá-se início ao tema livre, com a palavra o vereador Juliano Remígio Alves, que discorre sobre o tema agradecimentos. Expediente dos vereadores. Leitura do projeto de lei número 26 de 2025, de iniciativa do vereador Juan Bressani, que dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados de forma rotineira ou permanente no município de Paraguaçu e da outras providências. Leitura do projeto de resolução número 2 de 2025, de iniciativa da mesa diretora, que declara inservíveis determinados bens do patrimônio do Poder Legislativo e autoriza doação ao Poder Executivo Municipal e da outras providências. Leitura dos requerimentos números 200 de 2025, de iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves, números 201 a 207 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva. Indicações números 208 de 2025, de iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva. Número 209 de 2025, de iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves. Número 210 e 211, de iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva. Números 212 e 214 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva. Expediente de terceiros. Leitura do ofício número 70 e 71 de 2025, de iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ofício número 71 de 2025 e 73 a 75 de 2025, de iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. Ofício número 234 de 2025, de iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. Por fim, passou-se a ordem do dia, com apreciação do requerimento de urgência especial número 208 de 2025, de iniciativa dos vereadores Juan Bressani, Gilson Donizete dos Santos e Kreber Vigato. Após sua aprovação, iniciou-se a votação em turno único do projeto de lei número 24 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2025 às organizações da sociedade civil que especifica e dá outras providências. O relator especial, Gilson Donizete dos Santos, faz a leitura de seu parecer. Finalizado o procedimento, o projeto é colocado em discussão. Posteriormente, em votação nominal,
de acordo com o artigo 253 do Regimento Interno. A votação do projeto de lei número 24 de 2025 é aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e fica os vereadores convocados para a reunião ordinária, que será realizada no dia 26 de maio de 2025, às 19 horas. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos, na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, é assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. A ata aprovada sem ressalvas. Gostaria só de informar aqui, principalmente para a nossa audiência que acompanha na rede social, que a reunião atrasou um pouquinho para começar, que nós estávamos tendo aqui uma apresentação de prestação de contas da Emater. Agradecer também a presença de todos que estão aqui hoje, que acompanharam um pedaço da apresentação e que vão ficar conosco aqui na sessão. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Passamos agora para a tribuna livre, não temos inscritos na tribuna livre. Passamos ao tema livre, também não temos nenhum inscrito no tema livre. Nós passamos agora para o expediente do Executivo. Leitura do projeto de lei número 27 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o funcionamento dos escritórios virtuais compartilhados no município de Paraguaçu e dá outras providências. Venho solicitar a esta egrégia Casa Legislativa a análise e aprovação do incluso projeto de lei número 27 de 2025, que dispõe sobre o funcionamento dos escritórios virtuais compartilhados no município de Paraguaçu e dá outras providências. Solicitamos regime de urgência quanto à análise do projeto de lei ora encaminhado. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Atenciosamente, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura também dos ofícios 306, 307 e 308 de 2025. Ofício 306 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado do vereador Júlio da Folia de Reis, solicitando informações a respeito de veículos que se encontram no almoxarifado municipal, temos a esclarecer o seguinte: os veículos de placas RFY 2G28, QPX 7697, QUO 0250, PBV 5715, QPX 7698 já estão passando por manutenção para que em breve possam estar novamente à disposição para o uso pela administração municipal. Os veículos de placas RGD 5F51 e OPQ 9298 já passaram por manutenções anteriores e continuam apresentando problemas crônicos e estão separados e sendo preparados para serem disponibilizados em um futuro leilão. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 307 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado do vereador Kleber Vigato, solicitando informações se existe previsão para a colocação de iluminação pública na continuação da rua
prefeito José Frederico Schmitter, no acesso ao Santa Terezinha. Venho, através deste, informar que a Divisão de Engenharia já está analisando a possibilidade de colocação de postes naquela via. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 308 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado da vereadora Vitória Silva, solicitando a relação dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Paraguaçu. Venho, através deste, encaminhar a portaria que nomeou os membros. Ressaltamos que já foi solicitado ao então presidente o envio dos novos nomes para a renovação do quadro de membros. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Passamos agora para o expediente dos vereadores. Leitura e votação do relatório de parecer prévio da Corregedoria e membros da Comissão de Ética. Passo agora esse expediente ao corregedor, vereador Júlio da Folia de Reis, que faça a leitura do seu parecer, discussão e coloque em votação o relatório. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite, pessoal que nos acompanha pela rede social e o pessoal que está presente aqui. Em cumprimento do artigo 26 da Resolução 002 de 2005, venho apresentar o relatório de parecer prévio, cuja finalidade é analisar a admissibilidade do requerimento de instauração de processo disciplinar contra o vereador Gilson Donizete dos Santos, com base de representação da Fundação Hospitalar de Paraguaçu. Relatório do parecer prévio, processo administrativo disciplinar. Assunto parecer prévio ao pedido de abertura de processo disciplinar do vereador Gilson Donizete dos Santos. Considerando o termo da Resolução 02 de 2005, que dispõe sobre a criação do Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Paraguaçu, da Corregedoria da Câmara de Vereadores de Paraguaçu e sob a constituição da Comissão de Ética. Considerando que preceitua o artigo 25 da Resolução 02 de 2005, que discorre sobre a obrigatoriedade do corregedor, em caso de requerimento da instauração do procedimento disciplinar, emitir o relatório parecer prévio. Considerando os termos do requerimento formulado pela Fundação Hospitalar de Paraguaçu, que, ao final, solicita a abertura de processo disciplinar em face do vereador Gilson Donizete dos Santos. Eu, corregedor da Câmara Municipal de Paraguaçu, assinado no uso de suas atribuições legais, venho manifestar conforme passar e expor. De início, necessário faz destacar que o presente relatório de parecer prévio possui como foco principal analisar as formalidades de início ensejadores de prosseguimento de processo disciplinar, os fatos relatados no requerimento formulado pela Fundação Hospitalar de Paraguaçu, discorre sobre supostas infrações aos seguintes dispositivos legais contidos na Resolução 02 de 2005. Artigo 10. O vereador, no exercício do mandato parlamentar, deve, no inciso 4, manter o decoro parlamentar e preservar a imagem da Câmara Municipal. Artigo 12. São deveres dos vereadores, importando o seu descumprimento em conduta incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 8. Exercer atividade com zelo
e proibidade. Inciso 9. Defender com independência os direitos e prerrogativas parlamentares, a reputação dos vereadores. Passando para uma análise das atas naturais pelo boletim de ocorrência acostado nos atos. Relatório. Trata-se da representação formulada pela Fundação Hospitalar de Paraguaçu, noticiando suposta conduta incompatível, né, como decoro parlamentar por parte do vereador Gilson Donizete dos Santos, consistindo em abordagem aos profissionais da saúde e tentativa de interferência em procedimento interno daquela instituição, em especial quando o encaminhamento de um paciente ao sistema SUS. Fácil. A representação é instruída com um boletim de ocorrência com 5 atas, quer dizer, 4 testemunhas do hospital e uma testemunha acolhida, né, pelo Gilson Donizete. Então, seria os funcionários recepcionista, médica, né, e enfermeiras. Fundamentação. O análise detida dos documentos acostados revela que as condutas descritas não evidenciam de que forma inequivocada desrespeito deliberado, ameaça, coação física ou moral, praticada pelo vereador contra servidores da Fundação, embora a testemunha opõe certa instância fora azitado, não há registro de violência, injúrias, comportamento que transborde o limite da urbanidade. A declaração prestada pelo paciente Davi dos Santos Júnior esclarece que o vereador Gilson, motivado pela sensibilidade social, com o intuito de ajudar na visibilização de um tratamento cirúrgico de alto custo, sem registro de ações abusivas, ameaça, imposição às ordens médicas. Então, aqui vocês estão vendo que o rapaz que estava com o paciente, né, ele tinha uma cirurgia muito cara para fazer, muito alto custo, e contratou o vereador Gilson, né, para estar acompanhando, como seria qualquer vereador que estivesse aqui, no caso, que o vereador é pelo povo. Se pelo povo, nós temos que lutar pelo povo. E eu acho, meu ponto de vista, que qualquer vereador aqui, se precisar, tanto no hospital daqui, em qualquer lugar que for, né, tá olhando pelo povo. Isso é meu ponto de vista. Imposta destacar que, entre diversas funções institucionais do vereador, ele está o assessoramento e acompanhamento de cidadão de suas demandas por direitos fundamentais, inclusive no tocante à saúde pública, espaço público e privado. A atuação parlamentar, nesse sentido, ultrapassa os limites da atividade legislativa formal e se insere no contexto de uma atuação humana próxima à população. Então, você vê que o vereador não é que queira subir para a cabeça da pessoa, querer ser uma autoridade para ser mais, não, mas tem vários lugares onde vai muitas emendas pela prefeitura que o vereador tem que estar do lado do povo, tem que ver o porquê, né, da situação, no caso, como ocorreu com o Gilson. Então, eu acho que o vereador, todos os vereadores, 9 vereadores aqui, né, são autoridade. Então, eles têm o direito de, né, de saber certinho o que está acontecendo, ou não, por quê. Foi o caso que aconteceu com o nosso amigo, o Gilson. No caso do concreto, o vereador Gilson Donizete dos Santos, movido pela legítima intenção de amparar um cidadão em estado de sofrimento físico e emocional, buscou soluções que atendessem aos anseios dos pacientes. A situação descrita envolve um problema de saúde crônico que se arrasta há anos, gerando desespero e angústia. Diante disso, o vereador agiu no ímpeto de proporcionar uma resposta efetiva e imediata àquele cidadão, conduta que esse se alinha à função social e defesa do interesse público. Aí, tá vendo que, olha para vocês verem que há muito tempo esse paciente, né, já estava com esse problema, né, e veio aparecer para ele uma cirurgia, né, naquele momento que o Gilson estava levando ele lá. Não sei qual que foi a intenção do hospital, de não, às vezes não querer atender. E então o Gilson, sendo vereador, né, ele foi em busca para saber. Né, esse rapaz já vem há muito, muito tempo esperando por essa cirurgia, né, e vem sofrendo bastante. A instauração do processo disciplinar exige indícios suficientes de conduta dolosa, grave
incompatível com o mandato parlamentar, conforme preceituado no regimento interno à Câmara e a Resolução 002 de 2005. No presente caso, os elementos apresentados não superam o juízo de admissibilidade exigido para a abertura de processo sancionatório. Conclusão. Diante do exposto, opina em caráter preliminar pela não instauração do processo disciplinar contra o Gilson Donizete dos Santos por ausência de elementos mínimos que indiquem, de forma clara, violação aos deveres do funcionário e à ética parlamentar. Paraguaçu, 26 de maio de 2025. Eu sou o vereador Júlio Corregedor, cabe aos demais, a vereadora Vitória Silva e o vereador Kleber Vigato, que foram sorteados. Na minha posição, para mim não estoura o processo. Então, cabe os dois decidir agora. Então, no meu ponto de vista, que qualquer vereador que esteja aqui hoje, que se fosse para defender um cidadão, na qual o povo que vota para os vereadores, esse é o meu ponto de vista. Agora tem a Vitória e tem um Kleber Vigato para ele decidir, que o meu parecer é que não segue com esse processo, com essa abertura desse processo. Muito obrigado. Passo a palavra para a vereadora Vitória. Foi a senhora que sorteou. Eu começo. Ele foi sorteado primeiro. Então, desculpa. Porque eu sei que a senhora tinha sido sorteada primeiro. Pode ser o vereador Kleber. Hoje é boa noite. Boa noite. Eu concordo com o parecer. Obrigado. Ok? Então, o senhor vota a não favor do processo. Isso aqui, pare. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Boa noite. Os demais nobres colegas. Boa noite à plateia presente, a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Bom, eu vou dizer o seguinte. Eu sou a favor do que fala na lei. Se na lei fala que é, se na lei fala que não é, não é. Eu quero que o senhor presidente depois conste em ata que eu peguei o parecer agora, não tive tempo para apreciá-lo com mais clareza, né? Eu li por altos aqui, que conste em ata para que para que a gente possa ver um parecer. A casa do povo é uma casa séria, então tem que ter tudo ali, certo? E se nós fomos sorteados, né, como pessoas que tinham que ver esse parecer do nosso corregedor, então a gente tinha que ter apreciado isso antes. Foi entregue agora, né, às 19 horas, assim mesmo, porque eu dei uma insistida, senão... Não, né, agora, vamos aí. Eu senhor corregedor, eu vou estar baseada em lei. Eu sempre faço as minhas coisas baseadas no racional. Eu não vou assim, porque eu sou a favor do hospital, eu sou a favor do Gilson. Não, mas aqui eu não agi na emoção eu de ser, não. Eu quero corrigir o senhor aqui, porque aqui o senhor falou instauração de procedimento. Não, apuração de procedimento. Para apurar os fatos. Justamente. Né? Inclusive, por exemplo, a princípio, há aqui falando que o vereador chegou lá, fez um monte de coisas. Certo? De repente... Se ele for inocente, ele depois pode até reverter isso aí que está aqui. Mas não parecer testemunha para falar isso aí, judicialmente, né, se ele foi acusado injustamente, certo? Mas se não temos um fato, se não tem apuração, até quando tem um assassinato ali, tem que ter uma apuração para ver se realmente aquele fato houve. Então, eu sou a favor de que haja uma apuração dos fatos. Temos aqui, teve aqui 4 testemunhos, uma dele, né? Então, o que acontece? Como eu vou saber quem está certo ou quem está errado se não houver uma apuração? Todos os fatos, tudo que acontece tem que ter uma apuração, certo? Então, eu estou falando aqui o tecnicamente, porque tem até, inclusive, aqui no artigo de Código de Ética, que fala que as apurações de fatos e responsabilidades previstas nesse Código poderão, quanto à sua natureza assim exigir, ser solicitados ao Ministério Público ou às autoridades policiais. Entendi. Por intermédio da mesa da casa, hipótese em que serão feitas necessárias adaptações nos procedimentos e prazos estabelecidos por esse Código. Então, por exemplo, se ele for
achar que foi injusto com ele pode entrar em Ministério Público contra, né? Agora, os fatos têm que ter aqui. Eu li aqui o que o hospital mandou, eu li o que ele mandou, uma ata notorial, que foram registradas em cartório, tiveram 4 testemunhas. Eu não levo em casa, porque fulano trabalha com fulano, ele é obrigado. Eu creio que ninguém vai colocar a sua palavra, certo? Porque falso testemunho, perjúrio, é crime e dá cadeia. Então, a pessoa não vai lá, né? Então, por que foi pedido? Foi pedido aqui a apuração, olha lá. Apuração, ó, vem por meio desse criar abertura de processo para apuração. Ninguém ainda falou que ele vai, quer que caça o Gilson. Não, é para apurar os fatos, que é uma coisa que seria certo. De repente, o Gilson, ele foi lá, o paciente é crônico. Nós somos vereadores, mas vereador também tem que ter lei, tem que ler lei. Sim, não, eu concordo com a senhora, mas tá aqui, vendo? a senhora, só um minutinho. Eu posso concluir? Conclui, depois eu Certo? vou falar. Ele tem que ler leis. Eu mesmo já fiz live, já fui no hospital, já liguei para o hospital e já encaminhei pessoas que estavam aí com problemas que deram lá, derrame, infarto, de madrugada, já corri atrás. Só que quando eu fui pedir para eles um SUS fácil, eles falaram assim, não podemos, só um familiar pode fornecer isso, porque é proteção e é um protocolo. Inclusive, esse protocolo está na lei número 13.787, de 2018, e na lei de proteção de 12.527, de 2011. Então, eu não posso chegar lá, mesmo que eu tenha a maior boa intenção do planeta, e exigir algo, como cidadão, ou só o familiar. Falar, peraí, está demorando. Por quê? O familiar tem o direito de chegar lá e falar, está aqui. Ele faz um ofício, ele assina um documento para o hospital e fala, eu estou retirando documentação, SUS fácil. Então, eu estou falando pelo lado da lei. Então, eu sou vereador, não posso chegar. Claro que a gente defende, tem certeza que ele vai defender e defende as pessoas. Todos ele nós. foi eleito para defender o cidadão, certo? É só que, de vez em quando, dependendo do que a gente faz, acaba lá, né, acontecendo isso aí. Por que eu sou a favor da apuração? Porque ele pode estar sendo injustamente aí acusado, certo? Então, por isso que eu sou a favor de tudo, não só do caso dele, qualquer caso, ter apuração. Por isso que existe lei, justiça, apurações, investigações. Por quê? Aí os fatos verdadeiros aparecem e ninguém pediu para ele ser cassado, é só para apurar os fatos, né? Então, eu sou a favor que sejam apurados os fatos. Que se ele estiver sendo acusado injustamente, ele mesmo vai ter isso aí na justiça, como falou, foi acusado injustamente, inclusive, teve uma apuração de fato, certo? Mas sem apurar fatos, o nobre vereador, não tem como falar quem é certo ou quem é errado. É o seu parecer, respeito o seu parecer. É lógico. Certo? E espero que o senhor respeite a minha opinião, porque eu fiz o técnico. Eu não fui pelo lado assim, não, porque não. Você entendeu? Entendi. Mas para mim saber quem errou, ou se ele errou, a gente tem que apurar os fatos. Não, entendi. O senhor está me entendendo? Entendi, só uma coisinha. Tudo tem que ser apurado. Eu acho que gostaria se fosse ao contrário, se fosse a senhora no caso agora, só um minutinho, a senhora concluiu, se fosse a senhora no mesmo caso que aconteceu com ele. Teria que apurar os fatos. Entendeu? Eu acho que aí não ia ser a mesma opinião apurar da os senhora. fatos. Porque Às vezes eu era inocente e ia levar a quando culpa acusou, que eu não quando era. acusou é muito fácil, quando é que a gente já muda um Eu pouco. já passei por isso, senhor corregedor. Deixa eu te falar para a senhora. Eu escutei a senhora, só um minutinho. Eu não agi, porque eu conheci o Gilson agora aqui, o vereador, já conheci ele há muito tempo, mas não tinha intimidade. Não agi com o coração de amizade com ele. Isso foi meu ponto de vista, porque se fosse a senhora, seria a mesma coisa. Eu ia julgar do mesmo jeito se fosse do mesmo jeito. Eu queria que o senhor julgasse o técnico, e não o senhor a senhora fala assim porque é com ele. Não, porque eu já passei por isso. Certo? Inclusive, ele ali era o presidente corregedor, era o outro vereador, o André. Eu já passei por isso. Então, a senhora sabe. Só que é o técnico. Tem que ser o técnico. Pediram a minha cassação e na lei, tecnicamente, não era a cassação. Era uma censura ali por escrito,
certo? Mas eu passei por um processo, sim. Entendi. O senhor, então, eu posso falar com precisão, porque eu já passei por isso. Entendi, a senhora passou. Aí você foi Mas teve apuração. Então, aí você foi outro mandato. Hoje Apurou, agora, então, hoje apurou agora o os fatos. presente é outra Câmara, né, outros vereadores. Mas é o seguinte, igual eu estou falando para a senhora, isso eu respeito a opinião da senhora. Claro, Também que eu respeito a sua. E cabe a senhora, na hora de que for que terminar, a senhora não precisa assinar, não precisa votar, não tem problema O nenhum, senhor não, está, entendeu? tipo, se falando. Entendeu? Ó, se for com você, Mas, e aí? Ó, nós vamos, entendeu? O senhor não pode falar assim Não, comigo, só eu tô porque falando é o o seguinte, seguinte, todo- eu já passei, o senhor quer que eu fale Não. a favor Não, senhora. da opinião? Não, eu não tenho nada Não, contra não tô o Gilson, pedindo eu só- conheço ele há muitos anos, Negativo. conheço a mãe dele, conheço todo Não mundo. tô pedindo. Só que eu estou indo pelo técnico, não estou pelo... Eu não estou pedindo para a senhora votar a favor dele, não. Só está entendendo errado. Eu não falei isso. Não ele é nada. Então, a senhora está entendendo a interpretação mal. Eu estou dizendo que qualquer outro vereador que se fosse aqui, eu ia analisar do mesmo jeito que eu analisei ele. Qualquer um de nós, dos 9 aqui, eu ia analisar do mesmo jeito. Não estou pedindo para a senhora votar, não estou tirando a razão da senhora do que a senhora está falando, não. Eu estou dizendo que se fosse a senhora, no caso, eu ia interpretar da mesma forma. Você acha que um vereador chegar num hospital ou em qualquer outro lugar que seja, com uma pessoa que o povo que te pôs aqui, o povo que a senhora é distante de ser do Por lado do isso que povo, tem que apurar. a senhora vê que é tanto só distante de ser protetora do povo. Mas tem que apurar, Agora, então, senhor é só que, corregedor. aí que eu estou te falando, só de ser do porque, povo. o que por quê? tem apurar fatos? Fale para mim, Até agora responda. nada. Não, peraí, o que tem apurar fatos? Apurar para ver o que é certo e o Isso que é errado. que é né? errado. Então, Mas cadê esse testemunho que fala? Cadê as imagens não, com mas voz aí, que tem? por isso que tem apuração. Isso é a opinião da senhora, eu respeito. não Aí tem vão problema. apurar quem é certo, quem é errado. O senhor está falando assim, não, é por isso que existe apuração. Justamente, mas eu quero que a senhora preste atenção. Não pedir para a senhora ir do lado dele hora nenhuma. Não, eu não estou contra ele, nem É isso que eu tô contra te falando. ninguém. Não, eu só estou falando que isso tem é que ter meu- uma apuração. Isso foi meu ponto de vista Eu não estou contra, de corregedor. eu não Cabe a não qualquer um. trabalho em hospital, não sou do hospital, Eu também não. conheço ele, Também que é não. vereador, é colega aí de... Mas o senhor está me entendendo? Entendi, Eu estou claro, falando que tem que perfeitamente. apurar fatos. Perfeitamente. Mas por que não pode apurar fatos? Pode, para mim, pode. Isso é meu ponto. Eu, para mim, já arquivava. Mas a senhora acha que tem que Não, apurar mas essas coisas? porque todo fato, ele e o senhor já estão a favor. Então, pra Essa é a minha opinião. Tudo quanto é coisa que acontecer, tem que apurar os fatos, porque se não pudesse apurar fatos, não precisar de advogado, não precisar de juiz, não precisar de promotor, não precisar de nada. Então tá bom. Cada Agora um, já, né, já olhar. entrou, já agora tá não bom. está condenando ele. Não, tá. Agora você já falou, tá Certo? bom. Já vamos passar para apuração, nós já vê certinho. Para mim, vai arquivar. Tá Isso. bom, parabéns para a senhora. Inclusive, a irmã dele é uma das depoentes, que ela trabalha no hospital. Eu tenho certeza que ela não ia chegar ali e mentir para proteger ninguém. E o depoente dele não ia mentir para proteger ninguém. Os outros depoentes. Por isso que você tem que apurar fatos. Então tá por bom. isso que existe apuração Então vamos, de fatos. Eu vamos. não sou contra ele, nem o hospital. Ninguém está falando que a senhora é contra o hospital, nem contra. Não, eu o senhor tá usando aí, falei, não, você é contra. Não. Minha senhora. Não, mas a senhora também tem que me respeitar. Ué. Nós estamos numa sessão, senhor presidente. Nós estamos numa sessão, ué. Então. Aí só deixa. Concluiu, tá bom. Eu não Quero estou só falando que eu estou solicitar, contra ele, quero eu só falei solicitar que a apuração. plateia se mantenha. Quero solicitar também ao corregedor que, se possível, coloque o parecer em votação. Tá joia? Aqui. Então tá bom, gente. Vamos colocar o parecer em votação. Aí encerra. Vamos colocar o parecer em votação. Respeito a senhora e está tudo certo. Vamos colocar o parecer em votação, presidente. Está encerrado. São 2 votos pelo arquivamento e 1 voto para o Para a procedimento. apuração. Tá, 2 votos para arquivamento e 1 voto para apuração. Para apuração. Então tá jóia. Então, o corregedor, né, apura que o processo seja arquivado. Para Então mim, assim fica. Esse é o meu ponto de vista. Oi? Isso. Tá certo. Então, prossegue para o arquivamento do processo. Presidente, Enquanto presidente dessa casa, que era o responsável também por essa casa, quero só dizer que todos os trabalhos que foram feitos nessa casa são técnicos. Desde o dia 1º de janeiro, um compromisso meu e da minha equipe é zelar pela justiça e prezar pela verdade, acima de tudo. Então, quero garantir que o processo
o processo de admissibilidade ou não desse processo de condução exclusiva do corregedor dessa casa, porém essa casa, quando se desdobrou a trazer uma equipe para conhecimento técnico, certo? Quero deixar isso muito claro, que tudo que aconteceu dentro desse processo, todas as partes envolvidas tiveram acesso e puderam prover o que tinha que ser feito. Então, quero aqui só deixar isso claro. E outra coisa também, que o processo de admissibilidade ou não, ele é um processo administrativo inerente à Câmara Municipal de Paraguaçu. Assim como todos os processos que acontecem nesse plenário são processos administrativos inerentes ao que essa casa tem de opinião e de solução. O que o plenário vota aqui trata-se de processos administrativos dessa casa. Então, quero agradecer aqui imensamente a equipe jurídica, que se desdobrou muito, e diferente de outros processos que já aconteceram nessa casa, tenho a certeza que tudo o que se diz na resolução que fala sobre a conduta e a ética foram seguidos à risca. Então, a nossa casa e sob a minha presidência, nós temos a certeza de que o que tinha que ser conduzido foi conduzido da forma com que prevê a resolução e ao regimento no que versa sobre a ética desse plenário. Passamos agora para o expediente. Continuamos com o expediente dos vereadores. Leitura do requerimento 209 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. Requer a Secretaria Municipal de Educação que seja mandando a quantidade de alunos de todas as escolas municipais e também das creches, especificando a escola ou creche, quantidade de alunos por escola, especificar por séries, exemplo, 1º ano, 2º ano, infantil, etc., citando as escolas a qual pertencem esses alunos. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, senhor presidente, isso aqui é para mim, que eu já pedi os kits, para mim conferir, porque eu já pedi às escolas que mandassem a quantidade de alunos e não foi mandada. Aí, para eles mandar, para a gente estar aí conferindo. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 210 de 2025, da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando será feita uma reforma na quadra da Coab, que está em estado deplorável. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória Silva. Então, agora acho que vai inaugurar a outra quadra, né, que vai as crianças. A de baixo está quase pronta, mas a de cima vai ter que fechar para dar uma reforma, que ela está em estado bem ruim, né? E para eles falarem quando eles vão começar as reformas lá. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 211 de 2025, da vereadora Vitória. Requer o Poder Executivo Municipal o empenho dos valores gastos com suas respectivas notas fiscais e comprovantes bancários dos pagamentos já realizados à empresa Costa, referente aos recentes tapa-buraco e a relação de todos os lugares onde o serviço foi realizado. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória Silva. Então, isso aqui é para a conferência, que ela ganhou a atual licitação. E para a gente estar acompanhando, né, os pagamentos que estão entrando, sobre os tapas-buracos, sobre os asfaltos, para a gente estar fazendo conferência. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 202 de 2025, da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações se o Saúde Car já está em funcionamento e se já foi utilizado. Informar os veículos que estão cadastrados e de quais os serviços foram utilizados e sua devida prestação de contas e protocolos, com datas, horários e finalidades. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, também, porque nós aprovamos aqui a lei para ver se já está em funcionamento, se estão utilizando só os carros da
a terceirizada ou da prefeitura, ou o Saúde Car já está em andamento. Requerimento em discussão, em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 203 de 2025, também da vereadora Vitória. Requer a Secretaria Municipal de Educação as seguintes informações a respeito dos kits escolares. Composição dos 1.846 kits escolares, especificando o que continha em cada kit, um por fases escolares. Exemplo, infantil, compostas de tais materiais. O mesmo para o ensino fundamental, que vai até o 5º ano. Composição dos kits para as creches, especificando os materiais. Relação de materiais, reservas para futura utilização, se o tiver. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, eles já mandaram para mim as notas fiscais, mas fica muito vago. Você não sabe quantos alunos tem e quanto foi aí colocado em cada kit, para a gente estar sabendo. E se eles tiverem, né? Porque eles devem ter comprado a mais para reserva. Tem criança que acaba, perde, ou acontece alguma coisa. Então, para estar aí fazendo a conferência. Requerimento... Uma parte? Uma parte? Com a palavra, vereador Júlio. Isso é impertinente, mas o secretário Givanil tem feito um trabalho muito em cima disso aí, né? Dos kits, dessas coisas de mochila. E eu acho que, não é porque eu trabalho na secretaria, na educação, não, mas eu acho que se a senhora for lá nele, lá, ele passa fora, o Giva. Pode ir nele lá, que ele vai passar para a senhora certinho. Acho que ele tem tudo, entendi. Ele tem tudo certinho lá. É para fazer assim, fazer uma comparação de logística, e o vereador tem que estar olhando aí o que entra, o que sai, né? Então, eu tenho que saber a quantidade de aluno, para mim ver a quantidade de kit, para mim estar aí conferindo com a nota fiscal que foi mandada. Certo? Para ver se está tudo ali. Tá, eu tenho certeza. O vereador ele tem que olhar ali, conferir. Não, entendi. Né, e eu tenho certeza que se a senhora for lá, o Giva, além de vai te receber, vai te para mim, mandar porque para essas você. coisas eu tenho que olhar com o tempo. Não, mas boa, viu? Pertinente, eu gostei. Obrigado pela parte. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 214 de 2025, da vereadora Vitória. Requer a Secretaria Municipal de Educação a prestação de contas de todas as viagens promovidas pela Secretaria no ano de 2024 até o presente momento desse requerimento, incluindo quais datas e horários de saídas e chegadas, os carros que foram utilizados com suas devidas placas e quais motoristas foram designados, comprovantes de abastecimento de combustíveis e nota fiscais relacionada à alimentação e outros afins, e o nome dos responsáveis pela viagem, e qual a finalidade, exemplo, campeonato de, etc. Requerimento em discussão. Senhor presidente, aqui pôs educação, mas tem educação e esporte. Então, a senhora quer refazer e deixar para semana que vem? Para semana que vem. Tá, jóia. Que aí, inclusive, faz um só para as duas, e para não correr o risco depois de falar que foi errado aí. Então, requerimento retirado pela própria vereadora. Eu repito ele para semana que vem. Tá, jóia. Então, para educação e esporte. Leitura do requerimento 215 de 2025, da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal, Meio Ambiente, quais atitudes serão tomadas do lixão que está logo mais abaixo de onde tinha o outro, e sobre os animais soltos no local, que inclusive estão sendo mortos cruelmente. Requerimento em discussão. Então, foi limpo ali na frente, né? Tem até inclusive um ataque. O Ministério Público veio aqui, já fizeram uma vistoria, e agora abriram um pouco atrás. Então, caminhões jogando as coisas lá, e tem gente abandonando cachorros lá. Esses dias foram mortos mais de 10 cachorros envenenados. Certo? Uma pessoa ligou para mim e falou que passou e estava agonizando. Estava de dó de ver, né? E os urubus, até de noite, estavam trabalhando. Né? E é triste, porque tem o pessoal da defesa, né,
dos animais, da DOT, vão lá, leva comida, leva água, porque o povo, infelizmente, abandona lá e os coitadinhos não têm o que comer, nem beber. Eles levam, eles vão lá, põe a ração, põe a água, cuida, até a moça que leva, ela falou que ficou muito chateada na hora que ficou sabendo, não quis nem ir lá ver, porque é triste, né? Estava cuidando, os cachorrinhos já estavam assim, e aí estão sendo abandonados lá. Então, tem que se tomar uma atitude, ver o que vai fazer, arrumar um lugar e recolher, porque os animais não têm culpa, né? Culpado é quem está jogando esses coitados desses animais lá, quem está abandonando esses coitados desses animais, né? Mas tem que ter uma ação do poder público para poder ajudar, né? E ver o que vai ser feito, porque como tinha o lixão, eles abandonam lá. Aí passou, limpou na frente, eles estão abandonando lá atrás. Tem bastante cachorro lá, certo? E, infelizmente, vai ter que ser tomado uma atitude, criar aí os zoonoses, né? Acho que Varginha mesmo está criando um canil monitorado, que aí chipa os animais, cuida deles, castra, dá vermífugo, né? E põe aí fazer feiras de adoção, porque aí o animalzinho estando castrado é mais fácil das pessoas pegarem, né? Então, que eles estejam aí vendo o que vai fazer lá, né? Os animais estão sendo mortos e não pode continuar assim. Ele pediu, você também. Já parabenizar o Juan, né, que tem esse trabalho, né, Juan, de castração, agora a senhora falou, o Juan sempre está lutando nessa parte, e nós aqui, ver certinho, os vereadores vendo essa parte aí, junto com o Juan, no projeto que ele, né, que já fez de castração, nós estamos tomando essas providências aí com os animais, né Juan? Ver, né, presidente, para nós ver o que nós podemos estar fazendo, porque tem muito cachorro, o povo está até bravo, né, os cachorros tudo solto, avançando no pessoal aí, a gente vê e corre atrás do pessoal, para nós tomar uma providência para ver com o executivo que possa ser feito. Obrigado pela parte. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite, plateia presente, e a todos que estão em casa assistindo pelas redes sociais. Realmente é uma cena horrorizante, né, de ver aqueles animais ali todos mortos no lixão, e com certeza aquele local ali sempre foi um ponto de abandono. Agora, com a prefeitura fechando aquele local, os animais não vão mais encontrar alimento, né, que antes eles pelo menos comiam resto de comida, resto de alimentos, de animais mortos, ração, que alguns voluntários levam, né, em especial a protetora Valéria, e teria que ver uma forma de colocar câmeras ali para estar punindo quem está soltando, né, seria uma das soluções. Em relação ao canil, está em desuso, né, eu sou contra a instalação de canil, porque antigamente tinha, e como que funcionava? Existe a carrocinha que passa pelas ruas, e eu cansei do meu cachorro, eu não quero mais, então vou soltar na rua, a carrocinha pega, leva e solta. E antigamente matava muitos animais aqui na cidade. Então tá em desuso, né? Agora tem uma questão, uma diferença entre a proteção animal e o centro de zoonose. A proteção animal, ela cuida do animal de rua, né? Ela trata, ela vermifuga, ela vacina muitas vezes, castra e põe para doação. Mas tem alguns animais que são bravos, que aí já entra em outra área que não é da proteção animal, que seria a área de zoonoses, onde é importante o município ter um centro de acolhimento temporário, levar esse animal, vermifugar, vacinar, castrar e dar um jeito de adestrar, de deixar ele mais apto para o convívio humano. Porque, infelizmente, esses animais que são bravos, eles viviam em fazendas e sítio, não tinha contato com o humano, e aí o sitiante, depois de que eles começam a comer galinha, começam a dar prejuízo para o sítio ou para a fazenda, eles soltam, mas eles não têm esse carinho com o humano, eles não têm essa socialização com os seres humanos. Então está tendo um estudo, né, em algumas cidades onde as pessoas têm esse tipo de trabalho diferente com os animais bravos que vivem nas ruas. É um assunto muito complexo, mas eu fico muito feliz, né, de cada vez mais a gente estar trazendo essa pauta para cá e sempre discutindo. E quem tem animal em casa, por favor, castre. A prefeitura, ela oferece esse serviço, principalmente através de emendas, né, de verba impositiva que a gente conseguiu aqui nessa casa o ano passado. E para esse ano aí eu conto com mais apoio ainda, para que a gente consiga aumentar as verbas para castração. Obrigado. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 216 de 2025 da vereadora Vitória. Requer Secretaria Municipal de Saúde informações de quando realmente as geladeiras
de vacinação voltarão a funcionar, pois estão estragadas desde outubro de 2024. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, senhor presidente, eles falaram que já tinha arrumado, que ia arrumar, aí eu fui lá saber, ainda não está arrumada. E é essencial, né? Porque agora, entre as campanhas, né, de gripe e outras vacinações, isso aí acaba tendo que eles pegar e colocar em... Como é que chama aquelas... Tem um nome específico que leva a vacina para outros lugares, fugiu o nome. Umas geladeiras portáteis. Não sei se é cooler, acho que tem que ser outro especial para levar as vacinas. E fica complicado, porque tira, coloca dentro de outro lugar e pode aí comprometer, de repente, as vacinas, né? Então, que eles arrumem as geladeiras. Já faz muito tempo que está estragada, né? Não é de hoje. Então, que possa aí estar sendo arrumada o mais breve possível. Dessas que a senhora foi ver, todas estão estragadas ou teve alguma que foi arrumada nesse período? Não foi. Eu fui lá saber. Nenhuma? Ou a senhora não foi saber? Faltando uma, arrumou, mas não tem a bateria, não adianta. Tem que ter uma bateria, porque ela funciona com a bateria. Então, arrumou, mas sem a bateria não pode colocar vacina. Entendi. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 217 de 2025 do vereador Júlio da Folia de Reis. Requer ao Poder Executivo Municipal informações se já estão sendo confeccionadas e se já existe um prazo para a colocação de placas indicativas de nomes de rua no bairro Santa Cecília. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Isso já foi, eu até estive no gabinete com o prefeito e nós tivemos essas conversas, porque o pessoal que está reclamando, os motoboys, o pessoal que chega nos bairros, esses meninos que entregam remédio, farmácia, ele chega, não está tendo a placa ainda, mas já está confeccionando, já foi conversado. Obrigado. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 215 de 2025 do vereador Kleber Vigato. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de estar disponibilizando garis, se possível, residentes no local, para atuarem em Guaipava. Requerimento em indicação em discussão. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 216 de 2025 do vereador Matias Fonseca. Indica ao Poder Executivo Municipal e também a Secretaria de Obras a realização de retirada de água que corta a estrada após o bar do Senhor Pedro, após a ponte e sentido a cidade. Indicação em discussão. Quero pedir licença aos vereadores aqui para poder comentar, aproveitar a presença do nosso secretário Jorginho aqui, já fazer o pedido direto. Nós temos uma água que está correndo lá, não sei se tem uma mina ali, o que é, que sai ali do barranco e corta a estrada, quando a gente vem da Guaipava ali, né, do Pesqueiro Bela Vista, passa pelo São Pedro, e tem feito lá um vale lá no meio da estrada. Eu acredito que se vier a época de chuva vai piorar. Então, se o executivo puder olhar lá, se tem que manilhar, levar essa água até lá embaixo para ela cair, seria muito bom, porque já está com um buraco lá, já está expressivo, já com certeza já está atrapalhando o trânsito. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 217 de 2025 do vereador Matias Fonseca. Indica ao Poder Executivo Municipal que faça manutenção das manilhas logo após a entrada do Pesqueiro Bela Vista. Gostaria de pedir licença aqui também. A mesma situação, a ponte, né, tem umas manilhas ali, eu acredito que elas devia ter uma terra que cobrir, agora acho que com a chuva está lavando lá a terra e as manilhas já estão aparecendo. Está só encurtando a estrada e ali já é logo depois de uma curva, é perigoso. Se conseguisse aumentar a estrada, sinalizar lá, seria de grande valia também, e questão de segurança seria muito importante. Indicação em... Opa, vereador Luizinho da Samanta. Aproveitar a parte do senhor presidente, dá licença. Boa noite para os seus vereadores, todos presentes, né? Fazer um agradecimento especial ao secretário Jorginho, né, que vem prestando um serviço aí. Essa semana até deixei um agradecimento para ele lá nas redes, lá, pelo trabalho, Jorginho. Que você continue ouvindo a população.
E o senhor vai longe com o trabalho do senhor, porque o senhor está realmente, o senhor não está fazendo política, o senhor está atendendo a todos. Esse trabalho que o senhor está fazendo merece o nosso reconhecimento. Queria deixar aqui o meu agradecimento, aproveitando o requerimento do presidente, e deixar esse agradecimento aqui ao vivo para todo mundo pelo trabalho que o senhor vem prestando aí. Principalmente, a gente liga para o senhor atende, manda mensagem, o senhor responde. Então, parabéns, que o senhor continue, porque eu sei que a função do senhor não é fácil. Às vezes a gente não, é muita coisa, às vezes não dá para cumprir tudo, mas o senhor tem feito um trabalho que tem que ser reconhecido. Parabéns, parabéns pela indicação. Tenho certeza que em breve ele vai estar resolvendo esse problema lá. Com certeza. Presidente. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Também gostaria de endossar aqui as palavras do vereador Luizinho, não é só porque o senhor está aqui, mas a gente costuma falar isso nos bastidores também, né? Que o secretário ele tem dado uma atenção especial para os vereadores estão sempre perto do povo, né? Sabemos que o prefeito ele tem muitos compromissos, inclusive dentro da prefeitura, fora, muitas vezes viaja para tentar trazer melhorias para a cidade, e os vereadores eles estão ali em contato direto com o povo, né? Então nós somos as vozes, né, que levam até os secretários as demandas da população. E eu particularmente, né, tudo que eu peço, ele sempre dá atenção, responde. Então eu queria estar parabenizando aqui o secretário pessoalmente e falar que pode contar conosco, né? A nossa base, né, aqui da Câmara, estamos correndo atrás de um rolo de compactação para estar melhorando o teu serviço ainda mais. E com certeza essa parceria, essa atenção, né, esse diálogo aberto que nós temos vai surtir muito resultado, e o pessoal, principalmente da zona rural, vai ficar muito satisfeito com o mandato do prefeito, com a sua gestão como secretário, e também com esse apoio que o senhor vai ter aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado pela parte e parabéns, secretário. Com a palavra, vereador Júlio. Eu sou suspeito de falar, né, Jorginho? Não dou sossego, né? Mas que também quero te dar os parabéns pela ótima escolha do Gabrielzinho, de ter colocado você secretário agora, porque agora eu tenho certeza que está vindo os resultados. E eu, quando encontro com você todo dia nós conversa e parabenizar. Você seria muito pouco, sabe? Nós aqui dos vereadores, tudo aqui, que sempre que preciso de você, peço ao executivo que te dê mais respaldo, bastante respaldo para você continuar nessa luta que você está aí, que a gente sabe que não é fácil, muita cobrança, é estrada, é mata-burro. Eu sei que as duas áreas que você atua, mas eu sou suspeito de falar e quero sempre te parabenizar. Tudo que pede para você, pela educação de estar recebendo o povo. Aqui, ótima escolha do Gabrielzinho, viu? Parabéns. Indicação e votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 218 de 2025 do vereador Kleber Vigato. Indica o Poder Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de estar construindo uma praça nas proximidades da caixa d'água, debaixo do portão do cemitério no distrito de Guaipava. Indicação em discussão. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 219 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica o Poder Executivo Municipal extensivo à Secretaria de Obras e Rural que esteja fazendo uma limpeza na estrada perto do Tuniquinho, que beira a represa, que está muito suja e esquecida. Indicação em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, eu acho que eles puseram uma vez na porteira, tirou, acho que a porteira, e lá é um lugar que o pessoal utiliza, às vezes, para pescar. Se puder dar atenção lá e dar uma limpada lá, o pessoal agradece. É um lugar que acaba sendo de recreação. E aí fecharam a porteira, mas parece que agora foi reaberta as porteiras. Parte? Tá? Esse aí o Jorginho já sabe, né, Jorginho? Esse lá foi até pela justiça. Foi. O senhor fechou a porteira lá, que ninguém... Está daquele jeito lá, porque ele fechou, não autorizou que ninguém passasse meio do Tuniquinho. Vai para frente. Mas foi agora, aproveitando o secretário, que ele vai dar um jeito para nós lá. O pessoal pediu para dar uma limpada isso. Lá. Ele pode deixar. Tentar ir pescar, ir lá um lugar, né, beira de represa. Não, mas pode deixar que ali resolve. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade.
Leitura da indicação 220 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal que pense na possibilidade de fazer um mutirão de colonoscopia. Indicação em discussão. Colonoscopia não, fiz tomografia. Fiz tomografia. É um exame que é mais complexo, então ele é mais, né, tem bastante gente que precisa desse exame. Se vocês puderem estar aí colocando na lista de mutirão deles, vai ser bom. Bom. Com a palavra, vereador Luizinho. Senhor presidente, demais vereadores, muito bem colocado, Vitória. Amanhã, inclusive, o deputado vai estar aqui, né, e ele tem um projeto Mais Exames. Vocês estão convidados, aqueles que puderem, ele vai estar aqui amanhã. E ele já está com esse projeto Mais Exames, e a gente vai torcer, amanhã a gente vai estar discutindo essa demanda para que possa estar o povo saindo mais rápido da fila. Obrigado pela parte. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 221 de 2025 da vereadora Vitória. Requer o Poder Executivo Municipal e setor responsável que seja feita uma limpeza na área verde em torno do açude que sobe para a Vila Samanta e que seja consertada a cerca e o portão, e também seja feita uma limpeza do mato no passeio. Indicação em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. A limpeza da beirada do mato eles fizeram, mas a cerca lá, a grade caiu, né? Ali é perigoso, passa bastante criança. Aquele portão, o pessoal acha que pega água lá, deixa ele aberto, perigoso. Inclusive, eu já fiz requerimentos, indicação aqui. Um dia o senhor disse que pegou, as crianças saíram da escola, está tudo lá na beiradinha e se cai dentro do açude. Então, aquilo lá, quem utiliza, tinha que deixar trancado, mas arrumar, porque o portão lá está caindo, né? Arrumar lá e dar uma limpada lá, que o pessoal falou que está aparecendo bastante animal peçonhento, cobra lá, então eles dão uma limpeza geral lá para nós. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 222 de 2025 do vereador Júlio da Folia de Reis. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de estar colocando nas laterais do Barco da Cachoeira uma proteção nas laterais do Barco da Cachoeira. Esta medida serviria para prevenir acidentes, especialmente com crianças. Indicação em discussão. Com a palavra, Aproveitando, vereador. meu amigo secretário, está aqui o Jorginho, mais uma bombinha, Jorginho. O povo está ligando e parece que no decorrer de passar o barco lá, uma criança, né? A criança sabe, não para, né? Tá certo que os pais têm que olhar, né? Mas se puder, Jorginho, ver para nós lá, ver com o executivo lá, para nós pôr uma proteção à tela ali, porque as crianças sentam na beirada daquele e fica os vão das grades, e parece que a criança enfiou a perna lá, assim que chegou para mim, eu não vi. Chegou para mim e pediu, né, para ver com o executivo, para poder estar colocando uma tela. Você vê certinho lá, você sabe como é que faz lá, Jorginho? Se você puder ver isso para nós lá, e vendo o executivo, poder, só nas laterais ali, onde que o pessoal fica sentado, que as crianças ficam sentadas. Só isso, ó. Obrigado, viu, presidente? Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 223 de 2025 do vereador Joel Índio. Indica ao Poder Executivo Municipal a realização do aterramento da estrada rural no bairro da Grama, nas proximidades do senhor José Ramon. Indicação em discussão. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 224 de 2025 do vereador Joel Índio. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de estar realizando o asfaltamento das ruas Epitácio Pessoa e Washington Luiz, localizadas no distrito de Guaipava. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Joel Índio. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, plateia. Boa noite, quem nos segue nas redes sociais. Lá o problema lá é o seguinte, nessa seca agora é poeira, suja a casa toda, roupa no varal, daquela arquia, e quando é chuva, intransitável para poder chegar em casa. É muito barro. É só isso aí, gente, o presidente. Muito obrigado.
Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 225 de 2025 do vereador Juan Bressani. Indica o Poder Executivo Municipal a instalação de lombadas nas ruas Governador Valadares e José Plácido de Carvalho. Indicação em discussão. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos agora para o expediente terceiros. Queria pedir licença aqui do plenário só para ler um ofício que foi chegado para nós, um ofício da OAB. Pedir licença ao secretário aqui para fazer a leitura. Foi endereçado ao presidente. Paraguaçu, 23 de maio de 2025. Ofício 07 de 2025. O presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu. Cumprimento Vossa Excelência cordialmente. Venho por meio deste solicitar o apoio desta respeitável Casa Legislativa na divulgação de um importante alerta à população de Paraguaçu, utilizando para tanto seus canais oficiais de comunicação, como site institucional, redes sociais e possíveis parcerias com a imprensa local a respeito de um golpe que tem se tornado cada vez mais comum na nossa região e em partes do país. Trata-se do chamado golpe do advogado, em que criminosos entram em contato com os cidadãos, passando por advogados ou membros de escritórios de advocacia e solicitam transferências bancárias, alegando a necessidade de cobrir despesas judiciais, custas processuais ou evitar supostos prejuízos imediatos. Muitas pessoas, em momentos de fragilidade ou por falta de informação, acabam realizando os pagamentos, acreditando tratar-se de uma orientação legítima. Diante disso, solicitamos que seja feito um alerta claro à população para que não realizem nenhum tipo de pagamento sem antes confirmar diretamente com o seu advogado ou escritório de confiança e que desconfiem de abordagens com o tom de urgência e ameaças. Acreditamos que o apoio da Câmara Municipal na conscientização pública pode ajudar significativamente a reduzir o número de vítimas desse tipo de crime em nosso município. Desde já, agradecemos pela atenção, colaboração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Cláudia Prado Fressato Rocha, presidente da 67ª subseção da OAB de Minas Gerais. Eu optei por ler esse requerimento, só um instante, optei por ler esse requerimento aqui esse ofício, né, da OAB de Paraguaçu aqui no plenário, para aproveitar a audiência que a gente tem na rádio, e também, principalmente na zona rural, que o pessoal da zona rural escuta muito o nosso programa da rádio, para alertar. Parece que em Paraguaçu, recentemente, nos últimos 15 dias, houveram golpes de valores vultuosos, que chegam a ser até impressionantes, né, que alguém caia nesse tipo de golpe, principalmente dado ao valor com que está sendo executado esse golpe aqui na nossa cidade. Então, vale muito a pena alertar a população. Depois vamos pedir para a comunicação da Câmara fazer um comunicado, um material de divulgação, uma arte, em parceria com a AB, para que seja, né, orientada a população, para que evite e esteja atenta, principalmente no que diz aqui no ofício, né, para a gente desconfiar, né, de abordagens com tom de urgência, ameaças, né, ou então de vantagens desproporcionais àquelas, né, que são naturais. Então, o assunto é muito sério, por isso que eu pautei esse ofício aqui na nossa reunião, para que a pessoa que se sentir lesada ou ameaçada ou constrangida, que procure o seu advogado de confiança, ou então que procure a Polícia Militar, a Polícia Civil, para evitar qualquer tipo de constrangimento. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, inclusive, essa semana agora que passou, o advogado entrou em contato comigo, né, um advogado, o doutor Josiel. Aí, não era ele. Eu percebi porque ele começou, porque a senhora ganhou uma causa, só tem um dinheiro para receber, e não sei o quê, tem que mandar. Eles não acham assim ameaçando. Tinha meu CPF, falou o número do processo, sabe? Tudo, porque acho que eles conseguem pelo jus. E começou. Aí eu perguntei para ele, e como é que vai a sua esposa? Esqueci o nome dela, como é que ela chama mesmo? Aí ele mudou de assunto. Aí eu perguntei novamente, e a sua esposa? Então, as pessoas não, se for falar que é advogado, que você ganhou alguma causa, entre em contato primeiro com o telefone que você tem do advogado. Se não puder entrar em contato com ele no dia, no outro dia vá no escritório dele, pessoalmente, mas não dê nem um centavo. Para começar, o advogado não vai ligar de noite,
não vai falar essas coisas, mas eles têm tudo a informação da gente, por isso que acaba pessoas caindo, né? Principalmente se tiver processo em andamento. Então, vá lá e converse com o seu Principalmente porque advogado. existem processos, quem tem acesso ao Jus Brasil, né, e ao PJE, enfim, vários outros softwares que a Justiça usa, né, essas informações são públicas e para quem está lá consegue fazer consulta. Não havendo mais expediente de terceiros, passamos para a ordem do dia. Votação do projeto de resolução número 01 de 2025, de autoria da mesa diretora, que declara inservíveis determinados bens do Poder Legislativo, autoriza a doação ao Poder Executivo e dá outras providências. Oi, já leu, né? Não tem parecer. Resolução não. Solicito ao vereador Matheus que faça a chamada nominal da votação, por favor. Kreber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. E Vitória Silva. Sim. Resolução aprovada por unanimidade. Passamos agora para as considerações finais. Presidente, cede a palavra para o segundo. Palavra com o vereador Gilson Donizete. Primeiramente, vou agradecer ao Jorginho também, aproveitar a carreira, né, Jorginho? Não só o Jorginho, mas estender o agradecimento aos outros secretários também, que a gente, até o momento que eu precisei, sempre me atendeu com precisão, me atendeu bem. Obrigado aí, viu? Imagina, aqui, né, o Jorginho foi vizinho meu um tempo, coitado, se fosse agora, estava perdido. Era só gritar da área, mas tá bom. Bom, com a questão do que aconteceu hoje, né, eu agradeço aí, primeiramente, a assessoria da advogada doutora Nakita, né, Nakita Onassi, e a assessoria do doutor Júlio Bueno, né, os dois advogados que estavam aí, que estão me assessorando. Então, eles foram muito respeitosos, né, muito profissionais comigo. Então, agradeço a eles, né, agradeço aos apoiadores, às pessoas que estavam presentes, né, e agradeço também o respeito que eu recebi da equipe de assessoria desta casa, né, que é a equipe que a gente tem aqui de advogados também, né, doutora Ana, doutor Diego, né, que é o respeito que eles tiveram em tratar o assunto. Então, estende aí a nossa assessoria, né, e a doutora Nakita Onassi e o doutor Júlio César Bueno. Obrigado, senhor presidente. Nada. Com a palavra, vereador Luizinho da Samanta. Senhor presidente, demais vereadores, né? Tudo na vida da gente é um aprendizado, né? A gente sabe que a atuação do vereador foi em prol, tentando ajudar. Quando se diz, fala assim, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu espero que seja um aprendizado isso que o senhor está passando. Eu sei da sua luta, trabalhei com o senhor no hospital. Muitas vezes o senhor deu a vida por pessoas que esteve lá. Eu presenciei, eu posso falar porque eu estive lá com o senhor. E tudo na vida da gente é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Eu sei que esse momento que o senhor está passando, eu não desejo para ninguém. Às vezes a gente quer, de uma forma ou da outra, resolver o problema. Eu conheço o caso do menino. Eu, inclusive, já consegui consulta para ele em Belo Horizonte. Não é fácil, o caso dele não é fácil. A gente sabe a luta, a família me conhece. E não estou defendendo a Vitória, mas a Vitória, né, ela não quis nenhuma acusação contra o senhor. Eu não estou defendendo ela. Mas vamos levar isso como um aprendizado. E eu acho assim, o senhor, eu conheço o seu trabalho, conheço o senhor. Ninguém aqui desejaria que o senhor fosse sair daqui, porque as pessoas que acreditaram no senhor precisam do senhor. Então, o que eu quero dizer para o senhor? Tudo na vida da gente é um aprendizado. Tudo a gente aprende. A gente aprende na dor, a gente aprende na boa vontade. Eu entendo perfeitamente qual foi a sua intenção. Que Deus ilumine o senhor tenha muita iluminação. Porque quando a gente quer ajudar as pessoas, às vezes a gente, né, interpreta não que o senhor saia dessa numa boa, que o senhor faça o seu trabalho. Nós precisamos do senhor, o Paraguaçu precisa do seu trabalho. Eu sei da sua competência,
que o senhor leve isso como um aprendizado. Porque não precisa o senhor estar se desgastando, às vezes, passando por lutar. Eu sei o que é isso, porque eu estou aqui há 9 anos e a gente passa por dificuldade, a gente quer, às vezes, quer ajudar uma pessoa e a gente não vê como, e às vezes a gente perde a razão. E que Deus te ilumine. E que o senhor entenda a posição da Vitória. Eu tenho certeza, pelos os 5 anos que eu já vai para 5 anos trabalhando com ela não jamais queria que o senhor fosse cassado dessa casa. E ninguém aqui tem esse procedimento e nem pode. O senhor precisa, essa casa precisa do seu trabalho. Então, o que eu quero deixar para o senhor aqui? Minha palavra de incentivo, que Deus te ilumine, porque eu sei que as pessoas que votaram no senhor precisam do senhor, assim como todas as pessoas que te procuram precisam do senhor. Que o senhor leve isso como um aprendizado, que Deus ilumine, que o senhor possa fazer o trabalho da melhor forma possível nessa empreitada, e nós estamos aqui. Se o senhor precisar do meu apoio algum dia, em qualquer área, o senhor pode contar comigo. A palavra, senhor presidente. Então, de repente, né, eu conheço o novo vereador. Foi mal interpretado. Não, eu queria que fosse apurado. Eu não estou falando, eu quero que casse, eu quero que não. Que tivesse uma apuração, certo? Porque nós estamos nessa casa para apurar fatos, certo? Então, tecnicamente, eu vejo que seria bom apurar, porque se o senhor for inocente, o senhor não fala, peraí, eu sou inocente, a população não, realmente, o Gilson foi injustiçado. Eu sei que você teve intenção de ajudar, como eu já tive também, como eu já corri atrás, como eu já pedi coisa do SUSFASO, não consegui, tive que correr atrás da família, para a família ir lá e pedir, né? Agora não, me desculpe a palavra, mas eu achei que a sua família foi muito injusta, certo? Eles podem lhe defender, mas tem que também ter um pouquinho de noção, porque, querendo ou não, eu sei que você é o filho deles, tal, mas me ameaçar, aí é complicado, né? Eles me ameaçaram, e quer dizer que eu sou vereador, eu não posso ter direito ao meu voto, que a lei fala. Eu não votei para você ser cassado, eu votei para que fosse apurado o fato. Não votei, não, eu quero que ele seja cassado, não, para apuração de fatos. Apurar fatos não é crime. Apurar fatos não é porque eu sou contra você. Se tivesse alguma coisa, como o senhor diz, contra mim, tem que apurar os fatos. De repente eu sou inocente e estou sendo acusada, e é até bom para mim ser apurado. Vereador, eu acredito que o tema já foi debatido no momento pertinente. Sei, a gente sabe que esse tipo de tema acaba mexendo com as pessoas. E eu gostaria de pedir o respeito da vereadora. A vereadora pede muito respeito, que a gente cuide aqui, só que tem uma fala da vereadora que está ofendendo toda essa casa. Quando a senhora fala que a Câmara parece que não agiu de forma técnica. Não, eu não falei, a senhora está falando a todo momento. Inclusive a senhora insinuou na sua rede social que houvesse uma motivação emocional sobre o que está acontecendo. Certo? A senhora colocou na sua rede social mais cedo. Então, eu quero dizer, vereador, quando a senhora estava falando, todo mundo ficou quieto, eu gostaria que a senhora só observasse. Eu acredito que o processo aconteceu, a senhora tem o seu direito de escolha, de assinar ou não assinar o parecer, de votar contra ou a favor do parecer. Acredito, respaldado por todos que estão aqui, que esse direito foi garantido. Se alguém vier falar que não, gostaria que se manifestasse. Se alguém tiver uma prova contrária de que o seu direito de ser contrária ao posicionamento do corregedor... ameaçado, o senhor não fez nada. Por quem a senhora foi ameaçada? Familiares. O senhor não fez nada, o senhor tem que manter... A senhora não viu eu pedindo? A senhora não viu eu pedindo? Não falou. Não, vereador, eu estou falando a questão de assinatura do parecer. Certo? Eu estou falando do que diz respeito ao parecer. Mas eu fui ameaçada. Mas a senhora votou contra. Não votei contra, não. Pedi apuração. Exatamente. A senhora votou contra o arquivamento. Certo? Então, não foi garantido. Vereadora, eu estou falando, eu gostaria que a senhora me ouvisse, porque quando a senhora fala, todo mundo escuta a senhora. O seu direito de voto foi cerceado? Alguém aqui proibiu a senhora de votar? Não proibiu, mas... Alguém desta mesa proibiu? Desculpa,
senhor presidente. O senhor Alguém proibiu. Então, o que o presidente tem responsabilidade é sobre as ações da Câmara. Qualquer cidadão pode chegar aqui e se manifestar da forma que ele bem convier. Desde que a senhora esteja se sentindo ameaçada ou ofendida, fique à vontade para procurar outros meios. Eu estou falando única e exclusivamente do processo. O processo aqui garantiu a legalidade, garantiu o segmento da resolução, e quanto a isso não há o que se falar. Certo? Então, gostaria que a senhora tivesse um pouco mais de respeito ao falar que essa Câmara não agiu de forma técnica. Essa Câmara agiu de forma técnica, vamos agir quantas vezes for necessário, doa a quem doer. Eu não posso estar colocando certo? no meu Facebook, a senhora pode colocar o que quiser. Eu só estou dizendo que nós, acredito que é a visão de todos os vereadores, e inclusive dos nossos colaboradores, se sentem muito ofendidos quando a senhora fala que insinua, melhor dizendo, né? A senhora não fala, a senhora insinua que nós estamos... A senhora está falando a todo momento que a senhora está falando a todo momento, a senhora está falando a todo momento com insinuações que a senhora faz recorrentemente, certo? Eu falei da Câmara, não. Tudo bem, a senhora falou a senhora falou da sua postura. Eu acredito que o assunto já foi debatido. Que dia que eu mencionei a Câmara? A senhora deixa eu falar? Eu pus aqui, ó. A senhora deixa eu falar, por gentileza? Mas deixa. Porque quando a senhora fala, todo mundo aqui fica quieto. Então eu gostaria de que quando a gente estivesse falando, a senhora pudesse respeitar. O que eu estou tratando aqui é exclusivamente ao processo, ao procedimento, que foi muito técnico e foi muito bem conduzido. A senhora tem a sua opinião e o seu direito de opinião é resguardado por esta casa, certo? Agora, se o corregedor e o segundo membro da comissão, o vereador Kleber Vigato, julgou por bem votar a favor do arquivamento do processo, é uma questão administrativa que cabe à comissão de ética e já foi resolvido, certo? Certo. Agora eu posso falar, senhor presidente? Seja breve, por gentileza. Todas as minhas decisões, eu baseio em leis e sou imparcial, racional. Não julgo nada levado pelo emocional. Eu mencionei a Câmara Municipal? Não, a senhora, no seu... mas eu mencionei... A senhora deixa eu responder? Na sua fala, durante o processo, na hora que a senhora falou, a senhora citou... Eu falei que eu julgo assim. Então, tudo bem, vereadora, a senhora pode julgar da forma que a senhora quiser. Eu só estou dizendo que nós estamos sentindo ofendidos pelas sucessivas insinuações que a senhora tem feito. O senhor está me correto? falando. Passamos agora para as considerações finais. Gostaria de fazer dois convites. O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde têm a honra de convidá-lo para a 5ª Conferência Municipal de Saúde de Paraguaçu, com o tema central Tecnologia e Inovação no SUS, ferramenta para um planejamento municipal eficiente. A conferência será realizada no dia 28 de maio, próxima quarta-feira, às 12 horas, no auditório do Colégio Estadual Padre Piscinini, situado na Avenida Dom Bosco, 620, Paraguaçu. Contamos com a sua presença, sucesso da iniciativa e antecipadamente agradecemos e apresentamos as mais respeitosas saudações. Gostaria de convidar toda a população para participar da Conferência de Saúde, né? E também a Conferência do Idoso, que será realizada no dia 4 de junho, às 12 horas, no Centro Municipal do Idoso, realizado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, e acredito também que tem a parceria do Conselho Municipal do Idoso. Gostaria de convidar todos aqui, inclusive estender esse convite a toda a população, que é muito importante essa participação. Se o vereador pudesse ser breve, por gentileza. Sim, só mais um convite, já que o senhor, aproveitando que o senhor fez um convite, tem um convite do Mega Leite em Belo Horizonte, eu vou enviar para o senhor está passando aos novos vereadores, aqueles que quiserem participar, que pela Emater, né, sobre o Mais Genética. Então, seria importante se tivesse mais representantes para conhecer o projeto, e a gente está trabalhando junto em cima desse projeto em prol da população. Muito bem. Obrigado, vereador. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, será realizada no dia 2 de junho de 2025, às 19 horas, e declaro encerrada a sessão sob a proteção de Deus.